Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje tem a ver com depressão. A depressão, uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo, que se manifesta cada vez mais cedo na idade de adolescentes e até de crianças, sobretudo aqui no Ocidente, e que parece ninguém escapa. E os cristãos? Até alguns anos atrás, por exemplo, quando o Vejam Só começou a ser feito, quase 20 anos atrás, pelo menos 17, era muito fácil encontrar pastores, líderes, que defendiam a ideia de que crente não fica deprimido e nem precisa de psicólogo. Não era difícil achar, não. Muita gente pensava assim. Os males, os chamados males da alma, são, na verdade, falta de fé. Se a pessoa tem a palavra de Deus, se guia pela palavra, se conduz pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, ela vai ser necessariamente, no mínimo, equilibrada. Não é verdade? Difícil discordar desse raciocínio. O problema é quando a gente olha para a realidade real e não para a ideal. Na realidade real, nós temos milhões de cristãos deprimidos. Pastores nem se fala. Você mesmo está sabendo dos pastores que puseram fim à sua vida poucas semanas ou meses atrás. Resultado do quê? De euforia que não era. Depressão. Mas pastor fica deprimido? Fica. Mas é por falta de fé. Ele não confia em Deus. Ele não se pauta pelos ensinamentos da palavra. Ele não acredita nas promessas de Deus e por isso se deixa abater pelas circunstâncias da vida. Então, cabe discutir até que ponto a depressão é um ataque do diabo, como muita gente defende, né? São as setas malignas que, por falta do escudo da fé, entre outras coisas, penetram no coração da pessoa com dúvidas, ansiedades, angústias, incertezas, medos e coisas que vão acabar gerando a depressão. Ou até que ponto a depressão é resultado de uma doença orgânica? Há pessoas que dizem isso. Há uma disfunção na química cerebral que produz tristeza fora de hora. E olha, desde agora eu já estou avisando. A depressão que nós vamos discutir aqui não é aquela que todo mundo menciona por aí. A pessoa perde um parente, perde um animal de estimação, estou deprimido. Não, está triste. Tristeza, luto, angústia, desespero fazem parte da existência da vida. A depressão que nós vamos discutir aqui é aquela tristeza sem fim e sem motivo aparente. Algo que domina a pessoa e que a incapacita para até sair do quarto, para trabalhar, para estudar, para levar uma vida social. É disso que nós estamos falando. E é por isso que ela parece diabólica. Talvez até seja. Por que não? Será que os homens de Deus do passado ficavam deprimidos? Como é que eles lidavam com isso? E aí? Está no ar? Ou Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só. E eu quero convidar você a participar do debate, se manifestando por intermédio do Facebook. O nosso meio de comunicação atual é o facebook.com/programa Vejam Só. Para discutir essa questão da depressão, se ela é resultado da falta de fé, se é um ataque do diabo, se é doença, enfim, nós trouxemos mais uma vez a parceira do programa, a doutora Patrícia Pazinato, ela que além de psicóloga é professora de aconselhamento pastoral em nível de pós-graduação. Paz e graça, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, é um prazer estar novamente aqui, trabalhar com esse tema que atinge tantas pessoas, debater um pouco, trazer algumas ideias, eu acho que é uma grande iniciativa. A senhora quer divulgar o quê? A escola onde a senhora dá aula, o seu consultório? Não apenas falar da escola, que está crescendo bastante e que a gente está fazendo um curso agora para famílias e mulheres de pastores, especialmente aquelas que precisam de apoio ou passam por alguma situação, querem refletir, promover saúde e bem-estar na sua casa.
Esse curso está caminhando bastante. Tem um curso para esposa de pastor, né? Tem um curso somente voltado para a esposa de pastores e seus familiares, né? Com vários desdobramentos, com apoio, com atendimento. Onde é esse curso? Na Teológica Batista de São Paulo. Curso para a esposa de pastor. Sim. Se ela não passar, o pastor está autorizado a divorciar, é isso? É um pouco difícil, né? Ué, se ela não passar na prova, né, é porque ela não serve para ser esposa de pastor. Se não serve para ser esposa de pastor, o pastor troca. Pode ser que às vezes o marido é que não está sendo um bom pastor. Ela um não pouco cai mais numa complicado. armadilha As famílias de hoje acho que enfrentam várias questões aí, né? Ambos. Tá certo. Seja bem-vinda, doutora Obrigada. Patrícia. Muito obrigado pela sua presença. Do outro lado, outro parceiro do programa Vejam Só, o pastor Silas Franca Dourado, ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Eu que agradeço, pastor. Você quis apertar a professora Patrícia desde o início? Ela não cai nunca. Ela não cai em nenhuma armadilha minha. É sempre bom estar aqui, compartilhar com os irmãos aquilo que o senhor tem feito. E eu acredito que um tema como esse, nós vamos falar de coisas parecidas, às vezes com perspectivas um pouquinho diferentes, mas o intuito, tanto da minha parte como eu tenho certeza da professora, será ajudar os nossos ouvintes a crescer, né, pastor? E poder passar por momentos difíceis, entendendo que há ajuda, tem pessoas que podem ajudar nesse processo. Onde é a Igreja Batista Plenitude de Deus? Igreja Batista Plenitude de Deus. Tem que frisar, né? Tem que frisar, porque existem algumas parecidas que estão na mídia. Parecido no nome. No nome, estão fazendo muita vergonha para o Evangelho. Enfim, cada um vai pagar, né, diante de Deus o que fez. Pastor, nós estamos ali no quilômetro 19 da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, é a rua Silvio Lagreca, 251. Ali fica o Parque P, mas é bem do lado da Raposo, na rotatória do quilômetro 19 da Raposo. Funciona também lá a nossa faculdade. A igreja é embaixo, no térreo, e a faculdade é em cima, nos andares de cima. Nós estamos ali de segunda a sexta, das 2 às 22, trabalhando em teologia básico, médio, bacharel, e teremos também um seminário tremendo no dia 24 do mês que vem, de maio, é o impacto da profecia bíblica para os nossos dias. 24 de março ou 24 de março. Março, o impacto da profecia bíblica para os nossos dias. Eu acho que é um momento bom de falar sobre isso. Há novelas falando do Apocalipse, há pessoas interpretando as profecias o tempo inteiro, e os alunos me pediram para trazer esse seminário novamente, e nós vamos trazer esse seminário mostrando a visão bíblica, a visão profética, inclusive para os últimos dias, como, à luz da palavra, olhando para os governos mundiais, para a nova ordem mundial, por todo esse processo que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo hoje, nos governos, né? Então, preparando a igreja nessa perspectiva para enfrentar momentos turbulentos que podem aparecer. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Vamos lá, vamos para a matéria que o nosso querido Zeca preparou e voltaremos com a opinião dos especialistas no Vejam Só. Uma das grandes polêmicas dentro do universo evangélico, não apenas no cenário brasileiro, mas mundial, é a questão da depressão. Um problema global da sociedade, que no ano de 2015, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afetou nada mais, nada menos que 322 milhões de pessoas. Esse número mostra o tamanho do problema que precisamos enfrentar. Hoje, aqui no debate do Vejam Só, queremos falar sobre a causa desse problema. Mas para entrarmos na discussão com uma boa base, vamos analisar um relatório oferecido pela própria OMS, divulgado no ano de 2017, porém com dados atualizados até o ano de 2015. Essa pesquisa aponta que o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. 5,8% da nossa população, ou 11,5 milhões de brasileiros, sofrem com a doença. O segundo colocado na América Latina foi Cuba, com 5,5% de prevalência na população. O país com menor incidência foi a Guatemala, com 3,7%.
Isso mostra uma grande contradição, já que somos conhecidos mundialmente como o país do carnaval, uma festa da alegria, da confraternização, como é propagada por muitos, parece apenas mascarar uma cruel realidade. O brasileiro é um dos povos mais deprimidos do mundo. E afirmamos isso no ranking mundial, oferecido pela pesquisa que citamos anteriormente. O Brasil ocupa nessa pesquisa o 3º lugar. A lista é encabeçada pela Ucrânia, com 6,3%, e seguida por Austrália e Estônia, ambos na 2ª posição, com 5,9%. Apenas para uma comparação, na Alemanha, a depressão atingiu 5,2% da população no ano de 2015. Outro detalhe muito importante desse mesmo relatório é que no ano de 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio. Isso representa quase 1,5% de todas as mortes no mundo, figurando entre as 20 maiores causas de morte. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 2ª maior causa de morte em 2015. Com esses dados na mão, vamos à nossa pergunta. A depressão é resultado da falta de fé? Seria ela um problema espiritual? Algo que deve ser tratado e combatido com remédios ou com oração? Pelo pastor ou pelo médico? Qual deve ser a postura da igreja diante dessa crescente da depressão no Brasil e no mundo? E o próprio cristão pode ficar deprimido? Pode ser alvo dessa que é a doença do século, ou ainda o grande mal dos nossos dias? Existe uma proteção especial para aqueles que professam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador? O Vejam Só de hoje está imperdível. Prepare-se, nós já estamos no ar. Muito bem. Obrigado, Zeca. Muito legal a matéria. Doutora Patrícia Pazinato, professora de aconselhamento pastoral, psicóloga, terapeuta, cristã. Como é que a senhora responderia, na sua primeira fala, a pergunta do tema de hoje? Olha, eu penso que eu tentaria desdobrar um pouco essa pergunta em algumas direções. Tá? Primeiro, se eu olho para quem se queixa, esta pessoa, ela tenta atribuir aquilo que lhe acomete, que é todo esse mal-estar vinculado à depressão, a uma determinada causa. Ela tem uma interpretação disso, né? Então, algumas vão atribuir a questões familiares, outras vão atribuir a questões sociais, desemprego, outras vão atribuir a baixa autoestima, a traumas, enfim, é uma série de interpretações que a própria pessoa vai fazer. E algumas vão atribuir à questão da fé e da própria religião. Então, a gente tem, para quem ouve, a gente tem, sim, esta interpretação vindo daquele que vive isto. E a nossa ideia não é responder, olha, é ou não é, mas é começar uma escuta investigativa, né, do que levou àquela interpretação, além de um certo apoio para que comece a existir uma transformação daquela condição. Muito obrigado, professora Patrícia, sempre muito professoral, né? Depois a gente faz as perguntas mais práticas. Vamos ouvir agora o pastor Silas Franca Dourado, que é ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus. E o senhor, a depressão é resultado da falta de fé, pastor? Pastor, a princípio, você vai responder como cristão que sim, que é fruto do diabo, e eu estava até compartilhando com a professora. Se você pegar como pressuposto que o diabo é o causador da queda do homem e que todo mal entra através dele, sim, mas o homem ele é biopsicossocial. Essa palavrinha define o homem em 3 esferas: biologicamente, né, psicologicamente e socialmente. E nesse contexto, a depressão não é tão fácil como bem disse a professora, você definir, porque biologicamente, por falta de hormônios e adrenalina, o homem
ele é tendencioso a ter a depressão biológica. E isso, existem remédios que o ajudarão nessa produção da serotonina e que vai ajudá-lo, com certeza, a passar por aquele momento. Existe também a questão psicológica, pessoas que vieram de traumas. Eu tive uma infância muito difícil e compartilhei com a professora que na fase adulta, muita coisa eu entendi por que eu agia daquela forma. Então, necessariamente, eu me pegava pensando ou triste por algumas situações e, psicologicamente, nós somos influenciados por traumas e situações que passamos. E socialmente também, porque a sociedade e o meio que você vive produz quem você é. E, dessa forma, se você pegar um índio numa tribo e levar esse índio para o mercado financeiro e falar assim, opera na Bolsa de Valores, ele vai entrar em depressão. Não é a etnia dele, não é o momento, não é o lugar dele. Ele não se sente à vontade. E, por conta disso, ele vai se sentir fora, como peixe fora d'água, e vai entrar em depressão. Agora, por trás de tudo isso, tem o inimigo, aquele que é como o leão, procurando quem possa tragar, e pega o homem no contrapé no momento mais difícil. É falta de fé. Eu acredito, pastor, que é falta de informação. E, para começar, porque também sou formado em psicologia da família, para começar, você tem uma grande dificuldade de dizer que é fé. É uma série de eventos que vai desencadeando, mas a pessoa que busca em Deus, ela tem mais possibilidade de passar por momentos assim. Porque, de fato, a fé move. E a falta de conhecimento, tanto da palavra, quanto do evento em si, das causas que estão levando aquela pessoa a estar deprimida, é o que, de fato, precisa ser colocado diante da igreja. Até hoje, o senhor é da geração de Noé, né, do pastoreio de Noé, aqueles que bem antigos, né? E você sabe que esta geração mais antiga, quando se falava de depressão, pulava, não, o homem de Deus não fica deprimido. Fica assim. Porque nós temos a depressão biológica, nós temos a psicológica e nós temos a social. E tem também a depressão espiritual, que é fruto disso tudo e mais a pitada de Satanás que ele vem para fazer e destruir as famílias. Tá bom. Bom, vamos lá, a gente tem muita dúvida para tirar, começando pela sua manifestação. Vai lá no facebook.com/programa, vejam só, e responda a enquete. Qual que é a enquete de hoje? Vamos lá. A depressão é do diabo? É bem objetiva a pergunta. A depressão é do diabo? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Eu já vou dizer para você que eu respondo que é não. Porque o diabo pode ser tudo menos deprimido. Se ele ficasse deprimido, ia ser uma bênção, porque ele ia dar sossego. Né? Já pensou? E entrar no quarto e ficar tranquilo? Não toma nem banho, né? E tal. Você está dando risada? Doutora Patrícia, não é verdade que em quadros agudos de depressão a pessoa fica dias sem sair da cama nem para ir ao banheiro? Então, eu acho que a gente poder identificar um pouco, né, o que é uma depressão, mesmo porque podem haver situações onde algumas questões embaralham o que é ou não uma depressão, né? Então, esse olhar minucioso que você está colocando, que às vezes uma crise aguda pode implicar em que a pessoa fique, por exemplo, muito prejudicada nas suas atividades. Para começar, a gente tem como padrão a pessoa mesmo, né? Então, a gente olha e diz, como é o jeito de ser desta pessoa? Pergunta para os familiares, pergunta para as pessoas próximas e tal, e tem como referência o padrão comportamental dela mesma, né? Porque existem pessoas que são mais tímidas, que gostam de ficar numa maneira de viver mais reflexiva, então a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, na adolescência, às vezes adolescentes gostam muito de passar um longo período na caverna deles, então isso implica numa depressão? Não, eu preciso ter uma certa calma e verificar o que é que significa, né? Por outro lado, a gente começa a ter uma incidência de depressão na infância, por exemplo. Então, eu começo a ter uma criança que mesmo que ela saia do quarto, o padrão de atividades dela, do interesse dela, um certo grau de tristeza, um nível de irritabilidade, de intolerância, toma conta daquela criança, mas isso para o padrão dela é algo muito diferente. Ela não está dentro do quarto, mas ela não brinca da mesma maneira, né? Ela não tem a mesma jovialidade, a mesma criatividade.
a mesma manifestação lúdica. Por isso que eu entendo que o olhar cuidadoso é extremamente importante, porque, como você bem colocou, né, no agudo ele pode já ser incapacitante. No crônico, então, ou seja, a permanência ou a reincidência da depressão, esta sim, ela pode fazer um estrago razoável na vida de alguém, tanto na esfera emocional, quanto do trabalho, né? Quanto na esfera de relacionamento, da afetividade. E, portanto, a gente diz, olha, poder olhar para isso de uma maneira minuciosa, clara e atentiva, independente se a gente dê uma interpretação mais espiritual ou menos espiritual para o fenômeno, né? De qualquer forma, eu penso que é a melhor maneira da gente poder acolher uma pessoa. Pastor Silas, o senhor já ficou deprimido? Já. Mas como crente? Como crente. O que o senhor fez? Pastor, a causa da não fiquei depressivo, mas deprimido, tristeza, medo e dor faz parte do nosso cotidiano. E quando você fica deprimido é quando você tem um sonho que se frustrou, quando você passa por um trauma, uma tentativa de assalto, e você tem um momento até você se recompor, ou perde um ente querido. Isso é absolutamente normal. E é até bom que eu, quando, ano passado, fui fazer o funeral da minha avó, e o meu avô não quis ir, de jeito nenhum. Eles viveram juntos, o casal que muito nos ensinou, por mais de 68 anos. Então, foi uma vida inteira juntos, né, pastor? E quando eu fui, ele não quis ir, ele só perguntava se estava tudo certinho, e eu falei com as minhas tias e irmãs. A minha preocupação com ele é depois, porque existem pessoas que na hora chora, desabafa, grita, quer descer com o caixão, né? Quer fazer de tudo, mas supera. Tem aquelas que ficam caladas, e é essas que me preocupam, porque depois ela acaba estourando em algum momento. E foi o caso que aconteceu. 3 meses depois, ele entrou em depressão. Ele não queria mais tomar banho, não deixava mais ninguém fazer a barba dele. E ele, que foi uma pessoa totalmente diferente disso, ele sempre foi muito cuidadoso. Quer dizer, o motivo da vida dele, a razão da vida dele, humanamente falando, era minha avó. E como ela não estava mais ali, engraçado que tudo que havia para fazer na casa, ele mandou fazer, porque, segundo ele, ela queria que fizesse aquilo. Então, nós passamos por isso e momentos como esse vêm, mas passa. Você precisa, entende que a vida prossegue, ela continua. Alguns têm mais dificuldades de lidar com isso. A minha irmã teve mais dificuldades de superar, porque foi criada por ela. Então, cada um de nós tem um comportamento. Como bem disse a professora, não é tão simples analisar. Agora, eu, como líder espiritual, eu sento no gabinete pastoral com as pessoas que eu percebo que estão passando por momentos ou que marcam com a secretária, eu sento com elas, pastor. Ao primeiro contato, a gente vai ouvir e ouvir muito. Você vai ouvir as queixas e tudo aquilo. Você começa a fazer um trabalho como todo pastor tem que fazer. Um trabalho, uma anamnese, ouvindo, mas um trabalho espiritual, orando, dando uma direção espiritual. Mas se aquilo continuar e sair dos limites, eu tenho que conduzir, orientar essa pessoa a procurar, de preferência, um psicólogo cristão. Porque, afinal de contas, aquilo que está na minha alçada, todo pastor ele precisa ser um psicólogo, entre aspas, mesmo que ele não vá para a faculdade, mas ele é um psicólogo que ele está em contato com pessoas. E você faz aquele trabalho de ouvir, de aconselhar. Saiu da sua alçada, precisa procurar um especialista, porque existem casos que são extremos, como bem disse a professora. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Na volta temos o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, e a gente vai começar, por exemplo, a dizer qual a diferença entre grande tristeza e depressão. Tem. Quais são as causas mais comuns da depressão? Doença, depressão, não tristeza. Né? E como é que o cristão deve agir em relação a isso? Por exemplo, o pastor que fica deprimido, isso afeta os sermões, as aulas? A gente volta já.
Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vamos lá. Antes de a gente continuar falando da depressão, vamos ver quem que assiste ao Vejam Só. Você pode postar sua fotografia no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Informa quem está na foto, quem a fez, se a pessoa não estiver aparecendo lá, né? Cidade e estado. Bom, depois eu falo também dos vídeos. Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de Itamaraju, na Bahia. É o presbítero Josiele Cancela. Ô, presbítero, tudo bem? Um grande abraço ao povo de Itamaraju. A Bahia eu ainda não conheço. Um dia eu vou passar por aí. Deus abençoe o irmão e a igreja do irmão também. Em Angatuba, em São Paulo, no interior de São Paulo, Angatuba, o pastor Giovanni Rezende. Ô, pastorzão, Deus abençoe, obrigado pela audiência. Um abraço ao povo da sua igreja também. Ósculo Santo para o senhor e sua família. Agora a gente vai para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Raquel, a vovó da Raquel, que é a Cleusa, e o primo Joabe, né? Tá aí, a Raquel foi quem fez o selfie, né? E colocou na foto a vovó Cleusa e o primo Joabe, família lindíssima, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Como aí um espeto corrido no meu nome, tá bom? Pensando em mim, viu? Agora para o Rio de Janeiro, lá em Olaria, no Rio de Janeiro, Roberto Rosa. Ô, Roberto, você sabia que eu ganhei, o ano passado, 2 camisas oficiais do Olaria? Uma de treino e a outra titular? Me mandaram, né? Muito legal. Deus te abençoe aí em Olaria, no Rio de Janeiro, Roberto. E a última foto era a capital paulista, a Samanta Joaquina, assistindo ao programa. Deve ser feminista, né? Porque ela esperou aparecer a moça lá no debate para bater o selfie dela, né? Tá joia. Valeu, Samanta. Que Deus te abençoe. E fica o convite para você que mora na capital vir assistir a gravação ao vivo. Basta combinar os detalhes com o Rafael pelo facebook.com/programa Vejam Só. Aliás, no Facebook você tem instruções de como fazer também vídeos curtinhos com seu celular, de 15 segundos, fazendo perguntas, sugerindo temas, mandando saudação para alguém, reclamando, né? Faça isso. Tem as instruções todinhas lá para você no Facebook, tá bom? Muito bem. Professora Patrícia, como é que a gente difere depressão de tristeza? Então, quando a gente está falando de tristeza, né, o pastor fez algumas colocações que acho que ele foi bastante didata, me pareceu. A gente passa por determinadas perdas, né, na vida, ou às vezes a gente passa por situações onde você perde determinadas ilusões, também você tem tristezas, né? Às vezes você passa por situações de mudança na vida. Então existem várias experiências e vivências que promovem tristeza, ponto, né? Tristeza é um sentimento que acompanha determinadas perdas, determinadas novas visões, tempos que já foram e outros que virão, que a gente faz pequenas despedidas. Então a gente diz que pequenos lutos e pequenas perdas são necessárias e fazem parte da vida, inclusive impulsionam para o crescimento, né? E se você suprimir isso, pode fazer mal. Claro, porque você está tirando uma parte vital do ser humano, que é poder viver um conjunto de emoções na medida em que ele vai crescendo, né? Por exemplo, a gente tem tristeza, às vezes, de não ser mais criança, ou de não ser mais adolescente, ou de não ser mais jovem adulto. Então, a gente vai fazendo microlutos, pequenas mudanças, né? Então, vamos dizer que são microdepressões, às vezes, né? Isso não significa uma doença, depressão da maneira como nós entendemos hoje, como estão nas estatísticas e que exige uma equipe multidisciplinar, exige uma avaliação criteriosa, enfim, né? Então, quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de um determinado estado no qual há desinteresse, há falta de prazer, né? A pessoa perde determinados sentidos que sustentavam a vida dela, tudo para ela, enquanto ações se tornam difíceis, às vezes a mente se torna meio embotada, o pensamento se torna lento.
Então, ela se torna, de certa maneira, estranha para ela mesma, porque ela não se via como uma pessoa assim e começa a entrar numa condição, às vezes tem choro, às vezes a tristeza está acompanhando, né? Então, pode nem haver um motivo, pode haver um start, alguma situação que dá o start para tudo isso, mas pode não haver, de fato, um motivo aparente, e, no entanto, ela diz, olha, eu comecei a chorar, eu não estou vindo mais com vontade para a faculdade, não estou vindo mais trabalhar com vontade, não sei muito bem o que estou fazendo dentro do casamento, né? E depois a gente pode ter uma outra condição, que não é exatamente o tema do programa hoje, mas que está no paralelo, que é o burnout, que daí já é um nível de esgotamento muito maior. Pastor Silas, o senhor deu várias explicações a respeito de como a pessoa pode sofrer a depressão. Pode ser orgânica, pode ser psicológica, ou pode ser social e até espiritual, o senhor mencionou aí, né? Agora, o senhor é o pastor. Então, o senhor é o pastor da igreja, eu sou sua ovelha, certo? Aí eu chego, pastor, eu ando muito triste, desanimado, não consigo ter ânimo nem para tomar banho, fazer a barba, tem dia que eu não consigo pensar por que eu tenho que escovar os dentes. Não estou a fim de me conversar com ninguém, de chegar perto de ninguém, de ouvir ninguém e tal, né? O que eu faço? Eu fico no meu quarto orando e lendo a Bíblia. Eu estou deprimido? Então, pastor, os indícios aí é que você está deprimido, mas não uma depressão espiritual. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram, porque existe aquela situação da academia que você não pode trabalhar com a questão, um exemplo, uma experiência. A questão espiritual ou de uma experiência não vira método para nada. Mas na prática, a gente tem enfrentado situações bem diferentes. Acabou o culto domingo, uma senhora que tinha ido na igreja pela primeira vez trouxe uma criança. E ela disse que a criança, na escolinha, não dá trabalho nenhum. Aí que a criança é uma benção, mas quando chega em casa, a criança vira outra pessoa. 2 coisas você imagina a princípio: depressão causada, ou tristeza, ou a questão, como falou a professora, tem que se analisar com cuidado para não falar que né? Mas só com uma conversa de 5, 10 minutos não tem como fazer nenhuma análise. Mas, a princípio, que eu imaginei, a casa, eu falei, onde você mora? Com quem você mora? Ela perdeu alguém? Porque eu percebi que o problema estava na casa. Ou seja, a criança está passando por algum problema na casa. E isso está trazendo quando alguém está se revoltando com tudo, ela quer chamar atenção, pastor. Criança, ela quer chamar atenção. Coloca um lápis e um papelzinho para ela pintar o que está acontecendo, você vai descobrir. Você vai fazendo meio que uma psicanálise da criança, e daqui a pouco ela começa desenhando na casa o que está atrapalhando ela. Fica evidente que é uma depressão causada pelo meio que ela vive. Porque se na escolinha é uma benção, em casa não, então não é espiritual, porque se fosse espiritual eram os 2. De contrapartida, eu estava no campo missionário e fui chamado às pressas para orar por uma irmã que era da igreja há muito tempo, e eu estava acabando de assumir aquela igreja. E ela não saía mais da cama, deitada na cama, e não tinha mais contato, assim, não respondia mais família, não queria saber mais de ninguém, não tomava banho mais. E eu fui até aquela casa. Quando nós conversamos, ela não respondia. O marido disse de uma certa maldição de um pastor, aquela conversa. O fato é que, depois, orientado por Deus, de um trabalho de ouvir a família, jejuamos e oramos. Quando eu coloquei a mão na cabeça daquela moça, no 7º dia que eu estava visitando ela, não era ela. Ela manifestou um demônio. E falava muito, e coisas terríveis. Aquela senhora pacata, muda a voz, fica agressiva, uma força colossal para quem estava em cima de uma cama e nem comia. Então você percebe que saiu da questão natural, ou biológica, ou psicológica. É algo espiritual. Mudança de voz, querendo se matar, agredindo, falando que vai matar e que vai acabar com tudo e tocar fogo na casa. Depois daquela oração, aquela mulher, no dia seguinte você já não a conhecia mais. Se levantou, assumiu as suas atividades na igreja. Isso aconteceu numa cidadezinha chamada Gereissati 3, 18 quilômetros de Fortaleza, onde eu apacentei no ano de 2003.
O nome da irmã, questão de ética, eu não posso falar. Mas, enfim, foi casos bem diferentes. E isso tem se repetido. Existem casos, e nós somos pastores, temos que, a princípio, olhar as características. Por isso que eu acredito que todo pastor deveria estudar psicologia. Porque, nesse processo, você veria o que é realmente psicológico, ou pelo menos identificar-se, a princípio, como ajudar essa pessoa. Porque ficar levantando mão, chamando de Satanás e que cai por terra, não funciona, pastor. Mas nesse caso, ela estava endemoniada, uai. Mas é por isso que o pastor tem que estudar todas as possibilidades e saber entrar e sair em cada situação. Porque numa situação como essa, ler a Bíblia e recitar o Salmo 91, no caso da criança, não ia fazer diferença nenhuma. A criança precisa de ajuda. Alguma coisa está oprimindo essa criança e é em casa. Não entrei em detalhes, porque nós não sabemos se é família, se é alguém, se é, né, ou alguma perda que a criança teve. Mas, no caso da mulher, foi a mão de Deus que a libertou. Através, como Jesus é confrontado por aquele senhor que falou que o meu filho, ora, se joga no fogo e na água, e ele não falou, não, vamos fazer uma anamnese aqui, deixa eu ver o meio que você vive. Não, era espiritual e é expulso o demônio daquela criança. Professora Patrícia, qual que é a origem da depressão, a mais comum? Ela vem do nada? Olha, você tem linhas também interpretativas, né? A gente tem determinados referenciais, vamos dizer, a gente tem aí guias de diagnóstico, então, na área da saúde, que são internacionais, que são válidos, enfim. Né? A gente não consegue ter uma causa, mas você tem linhas interpretativas, né? Então, você tem linhas que privilegiam mais determinadas deficiências do funcionamento orgânico, neuropsicológico, neurológico ou bioquímico, né? E você tem linhas que vão trabalhar mais com a área social, independente de quanto há nisso de genética ou de bioquímica, mas que vão privilegiar muito mais os fatores ligados, vamos dizer assim, às experiências emocionais e sociais. Então, você tem escolas diferentes. Essas escolas se debatem, tem um determinado acordo, chega-se numa determinada convenção, segundo a qual se diagnostica, e aquilo tem uma validade durante um certo tempo. Passa-se um tempo, volta-se de novo a debater entre os especialistas, especialmente os grandes psiquiatras, né, que trabalham com o diagnóstico na área médica propriamente dita, porque nós, da área da saúde, complementamos esse diagnóstico, sugerimos esse diagnóstico, né? Daí a importância daquilo que o pastor falou, quer dizer, nós podemos suspeitar, mas nós vamos observando e vamos fazendo o encaminhamento. Agora, tem que lembrar que esse diagnóstico, ele vem de um conjunto de acordos, de visões interpretativas, né? A depressão, ela era detectada, por exemplo, entre os religiosos como assídia, né? Na passagem da dita antiguidade para o período medieval. Depois, no período medieval, ela vai ganhar um conjunto de nomes. Na modernidade, outro conjunto de nomes. E vai se associar, inclusive, a uma linha de comorbidade com outras patologias. Por exemplo, um mau funcionamento da tireoide, entende? Daí a necessidade da gente ser muito aberto e muito cuidadoso na hora de diagnosticar. Eu queria só dar uma palavra, se me permite, complementando um pouco o que o pastor estava colocando, né? Existe algo que eu tenho observado, que é uma certa depressão, né? Que eu não diria uma depressão no sentido de espiritual, mas uma queixa de uma dor espiritual, né? Principalmente na pós-modernidade, da ideia de que eu estou longe de Deus, de que eu estou, apesar de ser um crente, apesar de fazer parte das instituições, os rituais, enfim, eu me sinto muito mais interpretando o papel de crente do que sendo crente. E, nesse sentido, as pessoas dizem, eu tenho uma depressão profunda porque eu não encontro verdadeiramente um caminho para dar sentido para a minha vida e uma intimidade com Deus, né? Então, é interessante a gente observar isto e, muitas vezes, isto está extremamente associado com isto que seriam, vamos dizer assim, os sinais, os marcadores, os indicadores de depressão. Como hoje, a partir das cartilhas de humanização, dentro do Ministério da Saúde, você tem que olhar a pessoa como biopsicossocial e espiritual,
Isto significa também uma proposição de modificação da escuta, né, para que os profissionais da área de saúde, né, eles possam também, vamos dizer assim, ter uma certa sensibilidade para a área da espiritualidade de uma pessoa, porque ela pode estar vinculada a, eu não diria que necessariamente é uma causa da depressão, mas um aspecto muito importante dentro de um quadro depressivo. Vamos ver o que os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras estão postando no Facebook. Vamos ver lá as primeiras mensagens. Gabriel Miranda, né, respondendo a pergunta se a depressão é do diabo, né? Não mesmo. Até Jesus teve um quadro depressivo. E aí ele cita Mateus 26, 36 a 38, quando Jesus diz lá no Getsemane: estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes comigo. Pastor Silas Franca, Jesus teve um quadro de depressão? Difícil falar, mas é provável. É difícil falar porque só tem esse texto que você vai trabalhar, mas quando o homem chega a suar gotículas de sangue, pastor, 3 possibilidades poderiam ter ocorrido ali. Um ataque cardíaco fulminante, um derrame cerebral e o último e o mais improvável e mais difícil de acontecer, os vasos sanguíneos se enlastecem e entram em contato com os poros sudoríparos, ao invés de sair suor, sai sangue. Isso aí só acontece no extremo de uma pressão muito grande, de uma tristeza profunda. Se fosse um ataque cardíaco, ele morria ali. E nós não podemos esquecer que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. É a união hipostática. Como plenamente homem, ele estava sujeito a qualquer atividade, porém sem pecado, mas plenamente homem, e era possível. Dizer que não era possível é dizer que é impossível, e no contexto que se encontra ali, é possível. Rafaela Faustino, é a próxima opinião, né? Se alguém tem depressão, logo dizem ser falta de Deus. Mas se tem diabetes, hipertensão ou é cardíaco, dizem para ir ao médico. Isso é tolice e ignorância, porque algumas doenças são consideradas diabólicas e outras não. Depressão não é coisa que você colocou na cabeça, é mais sério do que se pensa. E os motivos que levam o indivíduo à depressão são muitos. A Rafaela está brava aqui. Não, e o motivo dela estar falando que muitos pensam assim, é porque o ser humano, desde a antiguidade, quando ele não sabe explicar uma coisa, ele tem que demonizar ou divinizar. Mas a verdade é essa, pastor. Você não tem resposta, é como aqueles pastores que a ovelha vai falar com ele coloca a mão aqui como se fosse superior, né? E ele falou: irmãos, Deus sabe todas as coisas. Respondeu nada. As pessoas que vão procurar um pastor, um líder, de fato, Deus sabe todas as coisas, mas ele foi procurar você por quê? Porque você é uma referência para ele. E nós precisamos olhar o assunto muito mais profundamente do que responder algo tão vazio como esse, né? Ele sabe isso aí, a gente já sabe, porque isso faz parte dos atributos divinos, que é a capacidade de enxergar o futuro, o presente, o passado simultaneamente, sabe tudo mesmo. Depressão não é coisa que você colocou na cabeça, a Rafaela pôs isso entre aspas. Mas pode ser, não pode, doutora? Pode. Não é bem assim, né? O deprimido não é necessariamente uma vítima, não é verdade? Então, deixa eu começar pela primeira questão que você colocou, né? Vamos dizer que, às vezes, você tem uma maneira de diagnosticar a depressão, que é o indivíduo. Mas você tem comportamentos depressivos e estes, sim, eles podem ser aprendidos e compartilhados dentro de uma família. Então, você fica imaginando uma criança que nasceu com um pai e uma mãe deprimidos durante um largo período. Essa criança, vamos dizer que ela passou parte da infância vendo determinados comportamentos do pai e da mãe, que ela assimilou aquilo como um padrão e que ela repete aquilo. Então, se nós não formos sensíveis, por exemplo, esse é o primeiro ponto. Eu posso ter uma depressão aí que é um comportamento aprendido, né? Então, às vezes você, como diz o pastor, tira a criança, muda o meio, muda a afetividade, o padrão afetivo dela e ela responde de uma forma completamente diferente. E nós vemos que às vezes não há processo depressivo nenhum, há uma aprendizagem de um padrão. Porque há certos meios também que cultivam a lamentação, que cultivam a falta de interesse, né, que cultivam a ideia de que vamos ficar aqui vitimizados e não vamos produzir e vamos viver de renda ou de terceiros ou de nos vitimizarmos para terceiros, e às vezes se compra essas ideias sem
olhar com distinção e com discernimento. Agora, eu acho que o outro ponto que você coloca para mim, eu acho que é um pouco diferente. Uma pessoa pode se fazer de também, ela pode se fazer de, porque nós dizemos que também parte dos sintomas é mantido pelas vantagens que ela consegue ao longo do processo, né? Então, por exemplo, ser o centro da atenção de uma família, deixar de trabalhar para ir em busca de remédio ou tratamento, sabotar o tratamento para que dure mais tempo a depressão, apesar do sofrimento, pode ser que ela aprenda a conviver com aquilo e a se tornar uma pessoa que tem um certo prestígio porque é alguém deprimido. Então, daí o olhar novamente com um cuidado para todas essas questões. Há um terceiro ponto, né? Muitas vezes também a depressão ela passa muito tempo sendo escondida dentro do meio evangélico, dentro das próprias autoridades religiosas, entre os pastores, entre os presbíteros, porque ele diz assim, se eu disser que não é o demônio e que eu estou com depressão, então eu vou perder o meu lugar. Então fica por conta dele deixar no ar que deve ser o sobrenatural, que muitas vezes está prejudicando a atividade dele. Então, existem muitas questões aí para a gente ir conversando. Pastor, um pastor deprimido, o sermão dele é ruim? Ruim, pastor. Porque ele só prega Jeremias. Quando você vê um Ou pastor... Jó, né? O Jó. Quando você vê um pastor falar assim, Elias Jeremias também. capítulo... Ou então, Lamentações de Jeremias, eu falei, esse está frito. Agrega Elias, por Mas favor. está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Mas... Ué, não é para pregar? É como a maioria dos profetas que profetizam só o que eles estão vivendo. Eles refletem no outro o que ele está passando. E tem acontecido isso muito. Pastor, eu tenho 20 anos de igreja. Eu tenho visto de tudo. Então, o profeta que está na prova, ele profetiza a prova para o outro. Ou ele vai profetizar outra coisa, se ele não tem vivido bênção. Agora, é fato, quando se trabalha a questão da depressão, a gente tem que ter muito cuidado para pontuar tudo isso. Existem situações espirituais? Sim, claro, é evidente. Eu nem, quando eu fiz a pós, a gente não trabalhava essa questão do homem como biopsicossocial e espiritual. Ela me trouxe um dado novo. E eu vi aqui no início do programa, quando o Zeca fez a vinheta, ele falou que a Organização Mundial da Saúde aponta os casos de depressão entre os 13 aos 24 anos. Não seria porque a juventude de hoje, ela quer se autoafirmar, ela quer ser aceita? Isso também tem produzido muito. Porque depois de uma certa idade, a gente não está mais preocupado em aplausos, em se autoafirmar. Você já se definiu como homem ou como mulher. Agora, a juventude não, ela está naquele processo de ser aceito no grupo, ser aceito. E isso, quando não acontece, crianças, adolescentes, e a adolescência agora, eu até compartilhei com a professora, a adolescência pelos novos dados, vai até 24 anos. Antes a gente trabalhava na ideia 18, 21, mas vai até 24. Por quê? Porque é mais tempo que se gasta com educação e dentro da casa do papai e da mamãe fazendo crianças, né, ou jovens demorarem mais de crescer. Na sua idade ou na sua juventude e na minha, nós fomos forçados a ir para o mercado de trabalho muito cedo. E isso fazia com que a nossa mente se ocupasse com aquilo, tinha que produzir, crescer, amadurecer mais rápido. Os de hoje, não. Nós queremos proteger muito os nossos filhos. E, de contrapartida, quando chega uma certa idade, ele não obteve o resultado, ou ele não foi aceito em algum tipo de grupo, você vê crianças agora se isolando. Porque ele não é o bonitinho do Facebook, ele não tem um canal de YouTube. E é uma geração que toda foto que eu vejo de jovem é tudo assim, fazendo selfie. É uma preocupação com a imagem, com vender a imagem. Nós não temos mais essa preocupação, passamos disso já. A gente vai para o intervalo, na volta tem mais opiniões dos telespectadores para a gente repercutir e tem também uma pergunta muito importante. Num dos clássicos evangélicos, bem antigos já, sobre depressão, no livro do Tim LaHaye, ele afirma logo no início que as festas de fim de ano culminam com um aumento expressivo de deprimidos. Ué, se são festas, por que geram tantos deprimidos logo depois, logo em seguida?
né? E também, eu tenho várias outras perguntas aqui, depois a gente faz. Vamos lá. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo a origem da depressão. Até algum tempo atrás não se admitia que cristão ficasse deprimido, porque afinal de contas isso é resultado de falta de fé. Tenho dois convidados aqui, especialistas no assunto, a doutora Patrícia Pazinato, que é professora de aconselhamento, entre outras atividades, e o pastor Silas Franca Dourado, que tem pós-graduação em psicologia também. Ora, eles estão dizendo que ficar deprimido é normal. Então tá. Agora no... Não. Ué, não, normal que eu quero dizer é o seguinte, não é necessariamente que a pessoa está endemoniada ou sob ataque do diabo ou não tem fé, okay. Tá certo? Como se dizia antigamente. Como é que um crente fica deprimido? É só confiar em Deus. Aliás, eu tenho essa dificuldade, pastor. Vou começar com o senhor, então, depois a gente ouve a doutora Patrícia. Sou um crente, certo? Entreguei minha vida para Jesus. Jesus ensinou que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas de que eu de fato necessito me serão acrescentadas. Portanto, não preciso ficar ansioso por coisa alguma, é assim que começa esse ensinamento do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer, tendo, porém, o que comer e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos, né? Paulo vai dizer que eu não devo almejar coisas altas e tal, mas me acomodar às humildes. Então, o ensino bíblico é ter uma vida simples, sem grandes expectativas, confie que Deus vai cuidar de você e pronto. Como é que alguém vai ficar deprimido se eu fizer tudo isso? Se fizer tudo isso, é mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, pastor. E por isso que nós trabalhamos na depressão em fatores diferentes. Porque tem coisa que está aquém do só viver uma vida. Enquanto eu vejo que muitos pastores estão sempre insatisfeitos com os seus ministérios, e isso tem gerado depressão em muitos deles. Por exemplo, não atingiu o número de crentes que eles deveriam, não chegou a cumprir aquilo que eles almejavam em ter. E isso atrapalha muito. Ele não olhou o que Jesus falou, que os maiores sermões pregados por Jesus foi para indivíduos e não para a multidão. Então, se observar uma vida simples, se está satisfeito com o que tem, que não gerar expectativa, eu acho que gerar expectativa, pastor que gera demais expectativa em relação à igreja, ao povo, ao ministério, ele vai se frustrar. Então, se ele olhar para a palavra de Deus e descansar no Senhor, ele será uma pessoa muito mais difícil ter depressão do que aquele que está, e aí entra na questão dos jovens e também atinge líderes. Pode ver que os pastores que se mataram há um tempo atrás aí, se você for rastrear um pouquinho da vida deles, cobrança demais de ministérios, bater meta, família desestruturada, porque dedicou tudo ao ministério, à igreja, e esqueceu, e aí a esposa foi para um lado, os filhos foram para outros, e a causa e efeito foi acontecendo. Agora, se você observa a palavra de Deus, é mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, mas é mais difícil. Está aí, ó, o resultado está aí, doutor. Isso é fácil, é só levar um estilo de vida simples e fazer o que Jesus falou, acabou. Não é não? Ué. É como se o ser humano fosse tão simples assim de lidar, então, né, pastor? Por que é tão complicado? Olha, eu fico pensando que é um fenômeno antigo na humanidade, mas que hoje tem aí um conjunto de variáveis associadas. O pastor colocou a questão da idealização, que é muito elevado, e também você pode ter o viver vida simples e nada me acontecerá como uma grande idealização. Se você faz essa proposta de vou viver vida simples, vou crer que nada me acontecerá,
né, e coloca as coisas nestes moldes, neste tipo de hermenêutica, eu diria que você é alguém candidato à depressão. Né? Não porque o ensinamento de Jesus não possa ter dado uma certa diretriz, pelo menos para um grupo de crentes. Mas a maneira como você vai interpretá-lo e vai levá-lo, vamos dizer, para dentro da sua vida, para mim, muda radicalmente as coisas. Isso sem pensar no lado genético, biológico, né? Então, eu não sei se você precisa deixar de crer nisso, mas eu também não sei se você precisa deixar de ser tão simplista e tomar isto como se fosse um ideal, né? Porque não é um ideal, é uma proposição, né? Dentro de um processo de vida. Né? E dizer que não tem alguma coisa que nos baqueia todos nós, humanamente falando, para mim, eu acho que é esquecer o nosso lado humano. E como bem disse o pastor, Jesus foi o primeiro que mostrou o lado humano da coisa. E que teve inúmeros sofrimentos. E vivia dessa maneira. Né? Vivia crendo, vivia nessa maneira simples e tal. E isto não o poupou de determinados sofrimentos humanos. Eu acho que, para mim, tem a ver muito mais com a arrogância do homem, entende? E não com a proposição de Jesus. A arrogância é a onipotência do homem que diz, nada passarei. Eu digo, não vai passar muitas coisas, assim como a gente vê que passa, humanamente falando. Não, então, doutora, mas é aí que eu quero voltar, que é uma questão muito, que eu me irrito muitas vezes hoje. A pessoa perdeu a mãe. Sim. Perdeu a mãe. Porque perdeu a mãe vai sofrer. Ninguém vai comemorar porque perdeu a mãe. Certo? Alguns vão. Ô, louco. Não, aí precisam de tratamento. Mas ok, eu entendi o que você está dizendo. A pessoa perdeu a mãe, fica triste. É óbvio, tem que ficar, né? Aí vai ao médico, aí, sei lá, se o médico faz isso, ou se algum vizinho faz, toma esse antidepressivo. Quer dizer, a farmácia vende remédio para tudo, vende remédio para tristeza. Então. Isso é um absurdo. Então. Não é? Quando nós estamos falando assim, tristeza, a gente não é da ordem do medicamento, entende? Ou ele procurou o especialista errado, né? Exatamente. Porque quando médico a gente vai dar remédio. Decepção não é da ordem do medicamento, entende? Lógico que você tem uma depressão prolongada, você tem uma um luto que não passa, desilusão, aí é um doença. luto que não passa, aí sim. a depressão também tem diferentes manifestações e tipos, né? Então, uma depressão melancólica, que a pessoa está presa no passado e não aceitou que a vida dela anda, né? Eu diria assim, então, tem aí sinais de que alguma coisa não está bem e precisa ser vista, sim, também pela ótica médica, e vamos verificar o que é a ótica médica lá, e a médica, e aqui eu estou falando de medicina em vários sentidos, amplos, inclusive com a medicina alternativa, que hoje está dentro do que pode ser usado como ajuda, né? Então, eu diria assim para você, a gente não medicaliza algumas coisas. Por exemplo, como é que a gente vai medicalizar, né, uma espiritualidade que está num processo, seja ela de crise, seja ela de busca, seja ela de desligamento dos grandes valores sagrados? Eu vou medicalizar isto, né? E isto pode ser uma das variáveis que contribuiu para uma depressão, mas não tem como medicalizar isso, tem como medicalizar a depressão. Agora, vamos dizer assim, determinadas variáveis associadas, para mim, são da ordem da psicologia, são da ordem da teologia, assim como outras coisas são da ordem da sociologia, da ordem da filosofia. Então, essa clareza eu acho que eu tenho que ter na hora de propor um diálogo para alguém. Vamos lá. O pastor, como é que... O senhor falou que o pastor vai ficar frustrado, certo? Se ele não souber planificar. Uma das grandes dificuldades que todos nós temos, é lidar com a frustração, porque a gente não nasce sabendo fazer isso. Não é verdade? Perfeitamente. Então todo mundo, de Adão para cá, precisa aprender a lidar com a frustração. Como é que o pastor lida com a frustração? Porque assim, se ele se frustrou é porque não deu certo alguma coisa. E não deu certo porque ele não teve fé. Todos nós passamos por frustrações, e às vezes várias vezes na vida, em dimensões diferentes. Lidar com ela é que a gente acaba tomando decisões diferentes. Eu apacento sozinho, como pastor titular, desde o ano 2003, que essa igreja foi a primeira que eu, sozinho, dessa irmã que estava oprimida e possessa. E de lá para cá, pastor, eu aprendi muito. Uma coisa eu faço, a gente espera das pessoas reconhecimento, todo ser humano é assim. Ninguém
fica sem esperar um reconhecimento, um elogio do seu trabalho. Todos nós somos assim. Agora, você está preparado para lidar com isso se não vir? É que é o problema. Então, eu fui trabalhando isso em mim, porque às vezes que eu esperei e aguardei e não veio a recompensa, que não veio as pessoas reconhecerem o meu trabalho, o reconhecimento, eu me frustrei. Então, eu entendi uma coisa. Não quer dizer que eu não me frustre hoje, mas aquela historinha de Paulo, que para mim falta muito ainda, eu estou instruído a viver com o que tenho, a ter em abundância e padecer necessidade. Tudo eu estou instruído. Quando eu chegar nessa estatura de varão perfeito, eu acho que Deus vai colher. Mas eu estou tentando. E quando você trabalha com esse objetivo, como? Lendo, dialogando, aprendendo com os erros. Isso traz um crescimento enorme para a gente. E quando não vem, você não se abate mais como antes acontecia. Então, aprender a lidar, precisamos. Até porque é o processo natural da maturidade, do crescimento nosso. E se não for assim, você vai estar agindo como um adolescente com 40, 50 anos de idade, porque alguém não te aplaudiu. Está cheio disso? Está cheio. Porque não foram tratados e não cresceram. Bom. Doutora professora Patrícia, no intervalo a senhora estava falando sobre algumas escalas. Que escalas são essas? Então, hoje a gente tem um conjunto grande de inventários, de escalas utilizados na área da saúde, utilizados, às vezes, por outros profissionais de áreas afins, né? Claro que receberam treinamento para isso, para poder olhar, por exemplo, dados como bem-estar espiritual, né? Para poder... são várias escalas, né? E isso é usado em nível internacional. Então, a gente tem indicadores, por exemplo, do que seria para nós, vamos dizer que a área da espiritualidade necessitaria de cuidados, que há indicações disso pela escala. Depois, como é que isso vai ser encaminhado dentro da fé de uma pessoa é uma outra questão. Agora, dentro da crença, dentro da fé, dentro da sua inserção, né, dentro vamos dizer, de uma instituição religiosa ou uma busca religiosa, é uma outra história. Mas detectar que existe um mal-estar de ordem espiritual, isso nós conseguimos fazer pela área da saúde muito claramente. Por que depois das festas de fim de ano aumenta tanto o número de deprimidos? Olha, eu penso que o fim do ano, da maneira como ele está posto dentro de uma sociedade de consumo, as pessoas avaliam a vida delas, né? Tanto a vida delas familiar, se elas tiveram uma certa convivência com a família e nas férias, às vezes em outras festas, e elas avaliam também a performance dela durante o ano, né? Performance muitas vezes está dentro de padrões de sociedade de consumo. Isso quer dizer altos indicadores econômicos, possibilidades de sucesso, de uma boa rede social de apoio, enfim, né? Ou da vida afetiva dela, mulheres avaliam se encontraram um parceiro, se não encontraram um parceiro, né? Então, a gente diria assim, quando isso, como diz o pastor, leva a uma frustração, porque eu não avalio que a minha performance foi boa e nem vejo perspectiva de mudá-la para o próximo ano, então, efetivamente, eu fico muito deprimido, porque a conta não fecha, né? E muitas pessoas também vivem uma tremenda solidão, né? Então, apesar de estarem em família, apesar de estarem trabalhando e tal, isso não significa que elas tenham uma relação boa, satisfatória, de intimidade, ou que saibam lidar com a sua frustração. Então, aí estão alguns dos elementos também que valeriam a pena uma enorme discussão, né, na falta de qualidade de vida. Vamos lá para a opinião dos nossos telespectadores, a segunda tela. A Mari Nalvi, eu acho. Eu não acredito que seja do diabo, né? A depressão vem da alma e o inimigo não tem poder de tocar a alma. Uau, uau, uau. O profeta Elias ficou deprimido e até mesmo Jesus sentiu tristeza profunda e Jó também. Então eu voto não. O inimigo não tem poder de tocar a alma, pastor? A alma, o que é alma, pastor? Aí você vai discutir a alma na questão... Alma, mente. Teológica, psicológica, filosófica. O senhor é tricotomista ou dicotomista? Eu não tenho dificuldade de ser nenhum dos dois, depende da perspectiva. Se você olhar o homem como os dois, você vai ver que o homem é físico e espiritual. O espiritual não dá para dividir. E o diabo não pode tocar na parte espiritual?
ele pode influenciar, ele pode, de acordo com as situações. O caso do Elias, é bem quem falou que orar resolve tudo. Elias era um homem de oração e quando ele entra em depressão foi depois de ter o contexto, depois de ter passado 3 anos e meio isolado e falando com Deus. Elias desafia os profetas de Baal e, quando é ameaçado por uma mulher, se esconde na caverna e entra em profunda depressão, porque a ponto de querer morrer e nem querer se levantar aqui, um anjo teve que alimentá-la. Mas o alimento foi espiritual. Sim, mas você percebe que era algo que tinha sido causado pela questão física, a ameaça de Jezabel. Jonas, a mesma coisa. E por aí você vai. É possível profetas, como foi Jesus, ficar numa situação como essa? O senhor falou sobre as festas de final do ano. Acontecia comigo, professora, algo que eu aprendi a conviver com isso. Quando chegava no dia do meu aniversário, eu ficava muito deprimido. Por quê? Uma infância terrível, não tive aniversário, ninguém se lembrava. Era sempre o ovelha negra da família. Quando meu pai se separou de minha mãe, 12 anos de idade, eu assumi a casa e fui o hominho da casa e ninguém nunca se lembrou de mim. Às vezes a minha mãe, hoje é seu aniversário, parabéns. E depois da fase adulta, chegava aquele dia, todo mundo comemora. Eu ficava triste, porque me trazia lembranças ruins, lembrança de solidão. Qual é o seu aniversário? De decisão, 3 de abril. Decisões que eu tive que tomar, sempre sozinho, a vida foi assim. E depois que eu aprendi a conviver com isso, sabe o que eu faço? Quando dá o dia do meu aniversário, hoje não, que a gente é pastor, todo mundo lembra, a igreja faz, mas quando dá o dia do meu aniversário, eu compro carne, vou fazer churrasco, e quem não se lembrou, eu lembro. Eu falo, hoje é o meu aniversário, o dia mais especial da Terra. Então, pastor, é aprender a conviver com as coisas que eu vou almoçar dia 3 de abril. Já tenho um churrasquinho lá para comer, pastor. Mais uma opinião, de Galdino Ailton. Não, as doenças estão relacionadas à condição do pecado. Com a queda do primeiro casal, toda a raça humana ficou sujeita às doenças. A medicina e a psicologia não estão acima da palavra de Deus, mas Jesus cura a depressão. A alegria do Senhor é a nossa força. A senhora é uma psicóloga e cristã. A palavra de Deus ajuda na cura da depressão? Então, a gente, tanto no lado empírico quanto no lado das estatísticas, quando eu comecei, por exemplo, a pesquisar sobre espiritualidade academicamente faz um tempo, né? Eu recebia muitos narizes torcidos por isso, porque não deveria pesquisar a espiritualidade como um elemento componente da natureza humana, por assim dizer. Interessante até historicamente. Hoje em dia você abre a internet do ponto de vista acadêmico mesmo e você tem um conjunto enorme de pesquisas a respeito de como a espiritualidade pode ajudar na melhoria da qualidade de vida da pessoa, do bem-estar, em estados de doença mais sério, em estados de violência, em estados de dificuldades entre casais, numa infância onde houve abandono. Então a gente tem assim várias pesquisas já muito bem estabelecidas. Então, se está estabelecendo um campo de pesquisa acadêmica com instrumentos muito reconhecidos. Nos Estados Unidos, isto é imenso, a pesquisa é muito grande mesmo, é bem consistente. E no Brasil também ganha uma consistência muito grande, o cruzamento entre, vamos dizer assim, espiritualidade, não necessariamente meio evangélico, né? Mas, agora, há um outro lado, né? Vários autores apontam o positivo e apontam o negativo. Então, quando eu tenho uma vivência religiosa na qual a culpabilização, né, do sujeito, dele ser pecador ou dele ter feito uma série de comportamentos que não estavam dentro da normativa, da regulamentação hermenêutica daquele grupo religioso, ele é muito enfatizado, ao invés disso possibilitar uma melhora, quer na depressão, quer em outros tipos de patologia, como ansiedade, quadros agudos, enfim, ele pode ajudar a uma piora do quadro. Agora, quando existe uma vinculação de fé, de ação, de postura, de pertença, né, de uma forma consistente e positiva, a gente tem índices muito grandes de melhoria em várias áreas, tanto nas áreas de conflito humano, né, como família, como casamento, enfim, quanto na área de saúde. Na área de saúde é bem claro isso. Fábio Henrique, ele diz assim, Elias quis morrer e se isolar do mundo. Essas são as principais características da depressão. E mesmo Elias, naquele estágio inicial de depressão, Deus não deixou de se manifestar a ele. Né? Eu só lembro uma coisa, sabe, queridos irmãos, Adão não tinha pecado, morava no paraíso,
tinha comunhão com Deus como nós nunca teremos nesse mundo, porque ele não tinha pecado. Deus falava com ele face a face, tal. E isso não bastou. Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Né? Então, essa ideia de super espiritualidade, que, como o senhor falou, a oração resolve tudo, ficar lendo a Bíblia, como eu mencionei no meu caso, né? Então, eu fico doente, me tranco no quarto, fico lendo a Bíblia e orando. Isso não pode ser doença? Pode. Claro que pode. Não é assim. É quando, para mim, quando a pessoa tem dificuldades de estabelecer relacionamentos interpessoais, isso demanda ação. Precisa de ajuda. Ninguém pode ficar assim. A professora falou aqui que quando ela, como psicóloga, começou a pesquisar esse lado espiritual, narizes né, torceram para ela. Claro. Eu fui o caminho oposto, porque como nasci no meio renovado pentecostal, quando eu falei da psicologia, aconteceu justamente a mesma coisa. Os pentecostais torceram o nariz. Aí eu tive um embaraço muito grande, pastor. Pessoas virando, porque como pode? Falei, pode, porque o ser humano, ele não é só espiritual. Ele é espiritual e é natural. Mas o mundo pentecostal mudou muito, graças a Deus. Está mudando, pastor. E é por isso que tem tanta gente ainda que hoje já argumenta e aceita problemas. Agora, a senhora falou da religião como um todo, do homem espiritual. De fato, a forma como a pessoa é espiritualizada ou conhece sobre as questões espirituais muda tudo. Porque até no meio evangélico a gente sabe disso. Existem igrejas religiosas que mais oprimem do que ajudam. Nós temos centenas de casos. Pessoas que vieram congregar com a gente, no decorrer desses anos também ouvi muita coisa. A religião, ela oprime, pastor. Jesus nunca oprimiu, a Bíblia não oprime. Se souber fazer a interpretação correta, o Evangelho é lindo, mas não tem coisa mais linda no mundo que o Evangelho. Agora, o que fizeram com o Evangelho dentro de algumas igrejas, isso é uma aberração. Pessoas totalmente distorcidas da verdade, oprimidas, perturbadas mesmo, perturbadas totalmente. Aí entra a questão do lado negativo da espiritualidade. Porque aquela comunidade não é uma comunidade saudável no seu credo, na sua visão, e distorce totalmente a palavra de Deus. Agora, quando você pega comunidades de pastores treinados, capacitados, idôneos, pastores, que têm um ministério pastoral, o caso é totalmente o oposto. As pessoas, e o rebanho é saudável, é aberto para conversar. Eu recebi pessoas na nossa igreja que vieram em estados que você não acredita. 3 meses depois, você conversa com essas pessoas, nem parecem mais as mesmas pessoas. Por quê? Veio oprimida, e 3 meses que eu estou falando só para... porque o processo é muito mais longo, né? Muito mais longo. Para tirar o quanto ela mergulhou naquela comunidade, e às vezes não tira mais. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Patrícia Pazinato e também com o pastor Silas Franco Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Caso você queira entrar em contato com esses irmãos, o contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Aliás, lá também tem a enquete. Vamos ver o resultado da enquete? A depressão é do diabo? 71% disseram que não, 29% disseram que sim. Vamos lá. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.